Se você fosse construir um país do zero, para esse país ficar rico, a Suíça seria a última coisa que você desejaria. É um país que não tem litoral, ou seja, esquece comércio marítimo, não tem petróleo, não tem minério, não tem ouro, tem 4 línguas, porque aparentemente não dá para escolher só uma num lugar que é um ovo. Metade do país é montanha e metade do ano tá nevando. No papel é um projeto de país feito para dar errado. Só que, curiosamente, é um país que é muito rico, acho que é um dos países mais ricos do planeta. Então, ou a Suíça ela teve uma sorte absurda, ou eles estão fazendo alguma coisa que a gente pode aprender. E obviamente, se você está no canal Pensar Mais, a gente vai tirar aqui uma lição que você provavelmente ainda não pensou. Então se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala galera, Caio aqui. Quando a gente pensa na Suíça, a gente pensa em chocolate, relógio caro, aquele lugar onde todas as coisas são super organizadas, o trem ele chega exatamente no segundo certo. Aí você passa a pensar, a Suíça ela deve ser assim porque lá é um país onde todo mundo é rico. E a verdade é que não. A versão verdadeira, ela é muito útil para você que está assistindo aí. Porque a Suíça, ela começou pobrezinha, zoadinha, feinha, um amontoado ali de vales e isolada, sem absolutamente nada, mandando os próprios filhos para servirem soldados de outros exércitos, porque dentro de casa não tinha trabalho. Esse era o plano de negócio da Suíça há tempos atrás. E de lá, desse lugar pobre, até virar esse lugar onde é hoje, o lugar mais rico do planeta, teve uma sequência de decisões que a gente vai aprender aqui. Tem uma coisa que a psicologia e a economia comportamental elas fizeram há décadas, e que serve tanto para países quanto para pessoas, é que a escassez ela faz duas coisas opostas frente a quem reage a ela. A reação mais comum, a que os pesquisadores chamam de mentalidade de escassez, é que o cérebro ele encolhe o horizonte. Então você para de pensar ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20 anos e começa a pensar até sexta-feira que vem. Como que eu sobrevivo até amanhã? Então a pessoa ela protege o pouco que tem, evita risco e fica preso num ciclo onde a falta gera decisões ruins que geram mais e mais falta. É o comportamento de quem está se afogando. Então, ela está se debatendo ao invés de tentar nadar, tentar se dirigir para um lugar seguro. Não, ela não está pensando. O foco é sobrevivência, é a próxima respirada. Eu preciso respirar só mais uma vez. A maioria das pessoas e a maioria dos países faz exatamente isso. Achou petróleo? Vende petróleo. Tem uma terra boa? Planta e exporta. Pega um recurso fácil e param ali. Faz sentido no curto prazo, só que cria uma dependência. Um país ele vira refém de algo que não necessariamente ele controla. Por exemplo, o preço de uma commodity, o ouro, petróleo, o tamanho de uma jazida. E a Suíça ela não tinha esses atalhos. E a falta de recurso fácil, que parece uma desgraça no primeiro momento, fez exatamente o que impediu a Suíça de cair nessa ilusão. Porque quando você não tem um lugar para você cavar, a única opção é você se perguntar, cara, o que eu consigo fazer usando minha cabeça, usando minhas mãos, que ninguém possa fazer igual. E essa pergunta da Suíça, ela investisse na única coisa que compõe riqueza no longo prazo. Então vamos lá, eu vou só dar um exemplo aqui para você entender que não é só sorte, é um padrão humano. Pega duas pessoas. São irmãos, que têm a mesma idade, irmãos gêmeos. Os dois pegaram o mesmo dinheiro de herança. Um pegou e investiu em si mesmo. Ele fez curso, ele foi se profissionalizar, foi treinar coisas novas, conhecer pessoas diferentes que pudessem agregar alguma coisa para ele. O outro, ele usou tudo para desfrutar apenas. Não que desfrutar seja errado, mas ele só usou para isso. Acabou a herança dos dois. Só que esse tinha investido em coisas que podem gerar novas coisas. O outro, ele investiu em coisas apenas que vão desfrutar. Ele investiu apenas em commodities e o outro investiu em se tornar algo melhor. E esse algo melhor passa a gerar mais e mais riqueza. Beleza? Um tratou aquele recurso inicial que ambos receberam como destino, conseguiu o que eu queria, e o outro usou aquele recurso como uma ferramenta. E não é uma questão de inteligência, é uma questão que
O natural é, uma vez que eu tenho coisas, eu vou entrar no modo desfrute. O nosso cérebro, quando tem recurso abundante, ele entra no modo desfrute. Porque eu construir um futuro é, na melhor das hipóteses, algo abstrato. E eu curtir agora o momento é algo plausível, eu tenho agora. É por isso que um monte de ganhador de loteria quebra. O recurso fácil, ele não necessariamente constrói a disciplina. Ele, via de regra, inclusive, dissolve a disciplina. E a Suíça, isolada na geografia, ela foi obrigada a transformar a sua população numa ferramenta de alto valor. E essa atitude não foi algo genial. Foi um ato de necessidade que acabou virando cultural da Suíça. O recurso em si, ele não é riqueza. Ele é apenas uma matéria-prima esperando uma decisão, e a riqueza verdadeira está na decisão. Então, o inverno suíço, que parecia uma maldição, que é 6 meses lá, o cara trancado dentro de casa sem poder plantar, sem poder trabalhar, foi usado como um mecanismo para eles se especializarem no quê? Ficar dentro de casa mexendo ali nos relógios, em instrumentos de precisão. Eles aprenderam um ofício fino, fazer com perfeição algo pequeno que cabe na palma da mão e que a neve não estraga. Então a limitação da Suíça, ela foi superada e convertida em riqueza. Essa é a diferença entre quem fica reclamando e quem faz acontecer. Teve 3 grandes decisões que a Suíça tomou que fez com que tudo acontecesse. E nenhuma dessas decisões envolve algum recurso natural, envolve o comportamento humano, porque no fundo, tudo se trata de servir o ser humano. Riqueza é equivalente a servir o ser humano. Quais foram essas decisões? Neutralidade, 1815, depois dos exércitos napoleônicos passarem pela Europa inteira, as potências elas reconheceram oficialmente a imparcialidade da Suíça. E não foi um gesto bonzinho da Suíça, foi um gesto de inteligência. Ela fica num ponto estratégico de várias potências no mundo. E eles pegaram essa confiabilidade da imparcialidade e tornaram isso um produto. Então, se eu não vou guerrear com nenhum de vocês, por que vocês não deixam seus recursos aqui comigo? Aí vieram os bancos suíços. Porque se o seu país pode amanhã estar em guerra, melhor você deixar num lugar que com certeza não vai estar em guerra, não é mesmo? Então a neutralidade, ela virou não uma posição política, ela virou uma proposta de valor. Então, enquanto o resto do continente queimava ali de tempos em tempos, o dinheiro de todo o mundo ia para onde? Para a Suíça, porque só ali ele dormia tranquilo. A segunda decisão da Suíça foi justamente a confiança como algo institucional. Em 1974, a Suíça transformou o sigilo bancário em uma lei federal. Então aqui a sua palavra, o seu dinheiro, eles são levados a sérios, com algo estável que não muda de acordo com o governo. No mundo onde um país ele confiscava a poupança da noite para o dia, que é o que aconteceu aqui no Brasil, no governo Collor, a Suíça ela vendeu a previsibilidade. E previsibilidade, para quem está pensando em longo prazo, vale mais que juros. E se tá te fazendo pensar diferente esse vídeo aqui, cara, já deixa o seu like porque vai ajudar bastante. Então vamos para a terceira decisão da Suíça, que foi obsessivamente especialista. Lembra dos relojoeiros? No século XVI, algumas reformas religiosas, elas proibiram a ostentação. Então os joalheiros, que não podiam fazer mais joias, eles começaram a fazer relógios. Eles pegaram a precisão ali das mãos e mudaram o produto. 400 anos depois, isso já é uma indústria que vende o relógio mecânico. E muitas vezes muito mais caro que carro popular. E não pela hora marcada. O teu celular faz isso. Mas pela precisão, pelo status e a ideia de que foi algo feito para durar gerações. E não só relógio. A Suíça ela faz máquinas de precisão médica, enfim, vários produtos envolvendo alta especialização. Algo complexo, algo difícil de copiar, que depende de confiança, não de matéria-prima que eu encontro em qualquer lugar. O valor ele está nas pessoas, no conhecimento que a pessoa carrega. No mundo onde ela não tinha recursos para ser o mais forte, ela escolheu ser indispensável, ser segura, insubstituível. Foi dessa maneira que ela venceu o jogo no longo prazo. A Suíça ela não tem nenhuma empresa de recurso natural famosa, mas ela tem algumas das marcas mais valiosas do mundo em remédio, máquinas, empresas que dependem de décadas de conhecimento acumulado. O país ele construiu um ambiente propício para que você se especializasse. A escola técnica lá é levada a sério. As regras elas são estáveis.
As instituições, elas não vão mudando ao sabor de cada eleição. Isso traz solidez. Isso não cai do céu. É a soma de diversas e diversas somas de decisões, repetidas e repetidas por gerações até virar um povo, onde a personalidade econômica ela é exatamente do jeito que ela é. Tá, Caio, mas você tá falando da Suíça e eu aqui, eu não tenho séculos para construir tudo isso, mas o mecanismo que eu vou te ensinar, ele não depende disso. Ele depende da direção que você vai colocar, a direção que você vai colocar para sua vida. Vamos lá. Esquece a Suíça, vamos falar de você. Quase todo mundo trata a própria vida financeira como se fosse um país que achou petróleo. O seu petróleo é o seu salário, digamos assim. E ele aparece ali todo mês. Previsível, fácil, né? As pessoas fazem o quê? O que a maioria dos países preguiçosos fazem. Transformam isso numa commodity. Consomem o que vem e ficam refém daquela fonte. Se a fonte seca, a pessoa é demitida, fica doente, tem uma crise, enfim. Aí ela entra em colapso. Porque ela não construiu nada que não dependesse daquele petróleo, daquele salário. Isso é a mentalidade de escassez aplicada à sua vida. E essa escassez, por incrível que pareça, piora quanto maior o seu salário. Porque aí o conforto vira a nova base. E você continua tão dependente quanto antes, só que com contas ainda maiores. E o tombo também, obviamente, maior. E por isso que tanta gente ganha mais e continua sem dinheiro nenhum. E a gente já falou disso em outros vídeos. A Suíça, ela faz outra coisa. Ela vai pelo caminho inverso. Quais movimentos? Primeiro, os seus recursos, eles são exatamente isso, recursos, eles não são commodities. Eles têm que construir algo que continua de pé, mesmo quando o seu salário lhe sumir. A pergunta certa para isso é: o que eu estou transformando com o que eu ganho? O que eu estou construindo com o que eu ganho? Segundo, venda o que cabe numa caixa pequena. A Suíça ela não vende volume, ela compete em valor por unidade. A sua carreira é a mesma lógica. Quem vende hora está vendendo commodity. E commodity sempre vira leilão, onde quem leva, quem cobra menos. Quem vende uma capacidade rara, difícil de copiar, que resolve um problema caro, vende relógio suíço. Então a diferença entre os dois, na prática, é só uma decisão. A decisão que você vai passar os próximos anos ficando absurdamente bom em algo. Terceiro ponto. E esse é extremamente subestimado, que é construa a sua neutralidade suíça, trazendo para a vida pessoal. É não estar exposto à guerra. Quem depende de um cliente só, de um chefe, não está neutro, está dependente. Quem tem reserva, quem tem uma fonte, que tem a opção de dizer não, esse está construindo a sua própria Suíça interna. E a liberdade de escolha, repara, ela não é um luxo de rico. Ela que permite você tomar boas decisões no longo prazo, para que você não tome decisões desesperadas no curto prazo. É a saída para essa mentalidade de escassez, onde você precisa da próxima comissão, da próxima venda. Não, você está construindo algo no longo prazo. Porque a verdade é que o ponto de início, ele não define o ponto de chegada. A Suíça provou isso a nível país. Um país que tem montanha, que é neve pra caramba, não tem recurso natural, e os caras aí, 1 a cada 6 suíços são milionários em dólar. Não é por acaso. Você pode ter herdado um deserto na sua vida e mesmo assim ter o fim da Suíça. Ou você pode ter dado um campo lindo de petróleo e quebrar. E é um mapa que está disponível para todo mundo. Só que poucas pessoas vão pegar esse mapa e seguir ele. Por quê? Porque é um caminho desconfortável. Por que você acha que ao invés do cara pegar e ir para academia e fazer uma dieta, o cara prefere tomar Monjaro? Porque o caminho curto ele é sempre mais atrativo. O cérebro humano, no automático, ele sempre vai preferir o prazer imediato. A Suíça ela não é rica porque ela é mais inteligente, ela é rica porque ela foi no caminho sem atalho. Ela foi obrigada, dadas as circunstâncias, a escolher depois do que escolheu agora. Então a pergunta que sobra para você é: se você consegue escolher o depois sem ser obrigado? E, ironicamente, a maior vantagem da Suíça foi não ter vantagem nenhuma. Foi o que forçou eles a se desenvolverem. Você é capaz de, sem ser forçado, ser a Suíça da sua vida? Essa é a questão. A escassez, ela por si só, ela não define absolutamente nada. Eu não estou fazendo aqui um voto a essa linguagem de coach e tal. Não. Simplesmente plante pensando no longo prazo, pensando na confiabilidade. Se você está atendendo, o produto que você está vendendo é um produto bom? É um produto
que vai trazer dor de cabeça pro teu cliente, ou um produto que o cara vai falar assim, cara, daqui 30 anos, ó, vai lá, seja atendido pelo Caio que ele faz um trabalho bom. A Suíça era isso. A Suíça, ela se provou no tempo. Ela não ficou ali tentando ganhar, se aliar num país X, Y, Z para tentar sobreviver. Não. Ela apostou no longo prazo. Poste no longo prazo, porque o longo prazo ele vai chegar. E a somatória desse longo prazo, dessas decisões, essas pequenas decisões, não é absurdo, fazem você e a sua vida ser muito mais fáceis. Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Qual é o seu difícil? Escolha. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pensar mais.